certos estudiosos judeus, e mais recentemente, Land, trazem Navi em relação ao verbo bo, ou vo, entrar. Ou seja, né, alguém em quem se entrou, ou seja, pela divindade. Aqui você percebe que há uma forte ênfase na questão passiva do Navi, né? Alguém ali que passivamente está esperando uma atividade superior forte que entra, ou seja, está em conexão com a realidade desse Navi, em conexão com a mente desse Navi, a sua percepção, o seu entendimento e suas emoções. Então, é alguém superior que está entrando nessa realidade do Navi, né? Em vista dessa incerteza das várias derivações, é um fato extremamente feliz que, de algumas passagens do Antigo Testamento, possamos chegar com certeza ao sentido da palavra da Escritura na esfera da revelação. Há alguns exemplos nesse sentido que nós podemos ver com Moisés e com Jeremias. Então, Êxodo capítulo 4, versículo 16, para Moisés fala assim, ó, ele falará por ti ao povo, falando de Arão, ele te será por sua boca, e tu lhe serás por Deus. Olha só, Javé falando que Arão seria um Navi, um profeta, e Moisés seria Deus para Faraó. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus. Ó, a mesma palavra usada para descrever o Senhor ali no povo, né? Deus estava constituindo Moisés como um Deus ali na realidade de Faraó. Te constituir como Deus, Elohim, sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será teu profeta. Então, a mesma relação que Deus estava tendo com Moisés, Moisés teria com Arão, né? Entre Deus e Navi. Jeremias capítulo 1, versículo 5 e 6. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, ó, e te constituí profeta. Quando pega essa palavra aqui, constituir, Navi, é esse entendimento, né? Não é alguém de fora que simplesmente pega uma pessoa e com uma varinha de condão bate na cabeça da pessoa e fala assim, ó, te constituí, te transformei em profeta. Não, esse constituir aí está relacionado a esse entrar, tá? Então é essa autoridade divina, esse poder divino, né, vindo até a realidade de um Navi e tendo a capacidade, a experiência, o poder, a dimensão de entrar na dimensão da realidade. Então era como se fosse um vaso, né, seco, oco, né, onde ele tem uma esfera ali, vida, uma vida limitada nele, né, nas suas expressões, tal. Não que ele esteja morto, mas ele é morto em relação à vida divina, né? Então ele tem ali essa vida oca, né? Então a dimensão divina não toca e simplesmente sai, né? A dimensão divina, ela entra como se fosse águas, né? Enchendo esse vaso, enchendo o profeta. Então ele entra na dimensão do profeta, na sua percepção, nos seus olhos, nas suas emoções, né? Então ele é invadido por essa dimensão divina. Assim o Navi era no Antigo Testamento, né? Então, ó, te constituí profeta, te preenchi, Navi, te tomei como homem, te possuí como Navi, como meu Navi, né? Por isso que ele fala da mesma forma com Moisés, né? Ó, te constituí Deus e ele será seu Navi. Então haverá uma conexão entre vocês. Por isso que Moisés e Arão estavam juntos ali expressando contra Faraó o juízo divino, porque haveria uma conexão entre os dois, entre Moisés constituído Deus, sendo constituído de poder e autoridade divina,
E Moisés constituindo Arão como seu Navi, como sua expressão da sua vontade, e os dois sendo instrumentos ali para trazer juízo contra Faraó. Então, te constituir profeta, falando aqui para Jeremias, te constituir Navi às nações, né? Falando para Jeremias. Então, nelas aprendemos que Navi era entendido como sendo um orador regular nomeado por uma divindade superior, cuja fala traz a autoridade desse último. Observar aqui, ó, nomeado uma divindade superior que traz autoridade na fala. Ele sabe o que ele está falando, porque ele foi preenchido, ele foi tomado. O Navi, ele é tomado, o profeta é tomado por essa realidade, por essa dimensão divina, né? Arão servirá para Moisés como uma boca, e Moisés será para Arão como um Deus. Arão deve ser a voz substituta para o Deus Moisés. É somente porque Moisés, por assim dizer, ocupa o lugar de Deus, que Arão pode ser um porta-voz nesse sentido absoluto. Talvez nos faltem palavras no português para tentar entender a dimensão disso, mas a forma melhor de compreendermos seja isso. Não é uma relação de fora, onde alguém está falando e a outra pessoa repetindo. Nós ouvimos muito isso, né? O profeta, ele é um eco, ele repete as palavras de Deus. O profeta é um canal onde a água passa por ele e ele simplesmente é um instrumento. No Antigo Testamento não é isso. Se você aprendeu isso, está errado. O Navi era alguém que era preenchido por Deus. É totalmente diferente. Não é alguém que é simplesmente um cano, né, em que a água passa por ele e esse cano não tem uma relação, não tem uma conexão. Não, Navi, ele simplesmente era tomado, suas emoções eram tomadas, sua mente, sua realidade era tomada por essa expressão divina. Havia uma conexão, e nessa conexão vai haver ali uma relação, um entendimento, uma intimidade, para que essas palavras sejam expressadas iguais os sentimentos divinos, iguais àquilo que Deus desejava, a expressão de Deus. Então, esses navios eram assim no Antigo Testamento. Então, para Jeremias, você vai observar isso, né? Quando Jeremias fala, eu sou uma criança, eu não posso falar. Olha lá, já viu o discurso? O discurso é, eu sou uma criança, não posso falar, eu não tenho essa capacidade, eu não consigo, ó, ele está de fora, né? E aí você vê a resposta de Deus, né? Então, Yahvé declara que ele irá colocar as suas palavras na boca de Jeremias, ó. Ou seja, ele vai tomar Jeremias, né? Ao tocá-la com sua mão, né? Por causa disso, as palavras se tornariam divinamente poderosas. Jeremias se posta diante das nações para arrancar e derribar, para edificar e plantar. O trabalho do Navi está na esfera da fala. Lembre-se, aquilo que eu falei, a fala do Navi tem o poder de pegar um mundo subjetivo, que é essa expressão de Deus, que é essa vontade de Deus, e fazer com que esse mundo subjetivo se torne real. As pessoas passam a conhecê-lo, porque estão ouvindo, estão vendo, estão experimentando. A fala do Navi vai trazer esse toque, esse capturar das pessoas, fazendo com que elas acordem, e essa fala, que é essa expressão divina, vai chegar à alma das pessoas, ao emocional das pessoas. Então o trabalho do Navi está nessa esfera da fala, e essa não é uma fala ordinária, corriqueira, do dia a dia, como no curso normal da vida de um homem pode falar representativamente em nome de outro. Ela é uma representação sem paralelo, carregado de autoridade divina e, em certa medida, onipotência divina. E estas são baseadas na comunicação divina. Yahvé toca a boca e põe palavras lá, e elas adquirem o efeito de palavras divinas. Ou seja, ouvir os profetas, ouvir os Navi no Antigo Testamento
era ouvir o próprio Deus, porque as palavras de Deus estavam vindo preencher, entrar para usar as palavras, para usar o instrumento, mas em conexão com o instrumento do navio para se expressar e tocar as pessoas, captar as pessoas. E o discurso profético não era um discurso de uma reta normal, ele tinha o começo, chegava-se ao ápice para capturar as pessoas, para realmente bombardear o orgulho, quebrar as pessoas. Por isso que Jeremias tinha essa dimensão, né, de falar às nações para arrancar e derrubar, para edificar e plantar, né? Esse discurso profético, esse poder profético sendo bombardeado nas pessoas, né?